Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Transformação. Hoje nós vamos apresentar o trabalho do Instituto Paulo Freire, que fica no Jardim Monte Cristo. A região teve início há 20 anos atrás, mais ou menos, com ocupações do movimento do Sem Terra. Aqui com a gente está a Sandra, que é coordenadora da entidade. Eu quero agradecer a presença e a participação de vocês no nosso programa. Muito obrigada, é um prazer também recebê-los aqui, receber esse projeto Transformação, que vai nos ajudar muito, com certeza, para divulgar a nossa instituição. E eu gostaria, Sandra, que você contasse para quem está assistindo em casa um pouquinho do que é o Instituto Paulo Freire, qual o trabalho que vocês oferecem aqui. O Instituto Paulo Freire de Ação Social é um serviço de convivência e de fortalecimento de vínculo que atende as crianças de 6 anos até os 14 anos e 11 meses. Nós estamos hoje ligados ao Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, ao Conselho Municipal de Assistência Social, e nós oferecemos oficinas de música, né? É o nosso carro-chefe que a gente fala, porque através da música a gente tem feito um trabalho de transformação social na comunidade. E tem sido uma alegria para nós poder vermos as crianças crescendo com a gente, porque através da música a gente percebe que realmente eles se envolvem no projeto e querem ficar até o fim, né? Até a idade máxima que eles podem ficar. Então é um prazer para a gente servir. E há quanto tempo começou? Sempre foi aqui a sede? O projeto ele deu-se início em 2007, né, através do fundador da instituição, que é o pastor Paulo Freire da Costa. Ele é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, e esse projeto começou bem tímido, né, através da música, e depois ele veio tomando esse corpo, e os membros da igreja também abraçaram esse projeto de uma forma muito especial, fazendo com que as crianças fossem cuidadas e realmente orientadas, ajudadas nesse serviço de convivência. Nós trabalhamos valores universais, nós trabalhamos cidadania, prevenção à violência de direito, e isso damos o apoio escolar, que não é reforço, porque o reforço é função da escola, mas nós damos o apoio. As crianças vão para a escola e no período que elas estão fora da escola, elas vêm para o projeto, e aqui elas têm a oportunidade de fazer as suas atividades de casa, lição de casa, porque tem muitos pais que, inclusive, não são alfabetizados ainda, e junto com o projeto, esse serviço de convivência, nós acabamos trazendo o projeto da FUMEC, que aí alguns pais à noite estão com a gente, com a FUMEC, fazendo um trabalho também de parceria, atendendo aos pais, e isso tem feito um efeito maravilhoso na comunidade. Vocês começaram em 2008, né? 2008, isso. E nesse momento vocês atendiam quantas crianças? 70, 80 crianças no máximo. Hoje? Porque era esse espaço aqui bem pequeno, né? Então não conseguia agregar muitas crianças no espaço. Hoje nós estamos com 210. Uma boa Cresceu ampliada, bastante, né? E o vereador professor Alberto é um vereador que tem muito contato aqui com a entidade de vocês. Desde o início ele participou? Desde o início, o professor Alberto é uma pessoa que veio agregar com a gente, até foi coordenador nosso pedagógico numa época, logo no início do projeto, e depois que ele saiu nós entramos em seguida juntos nesse trabalho. Ele nos ajudou muito, foi uma pessoa que veio somar com a gente e até hoje soma com a gente, né? A gente agradece muito ao professor Alberto por essa parceria, por esse carinho, e todos os anos ele faz parte do nosso Natal Solidário, né? Tá com a gente, com a sua família, e é um amigo querido do Instituto Paulo Freire de Ação Social, amigo nosso. Inclusive, ele mandou um recado para vocês, eu vou passar para o pessoal de casa e para vocês darem uma olhadinha. Então, o Instituto Paulo Freire de Ação Social nasceu de um sonho do pastor e deputado federal Paulo Freire. Ele tinha entrado em contato com crianças e percebeu que essas crianças, elas estudavam no primeiro turno e no segundo turno elas ficavam ociosas, elas não tinham atividade alguma. Então ele pensou, poxa, nós podemos trazer essas crianças para terem aulas de reforço, de exercício físico, de educação social, educação cristã e também música. Então ele elaborou um projeto muito simples, e esse projeto foi levado para o Monte Cristo, um bairro que na época era considerado a maior invasão da América Latina. E assim começou, isso há 10 anos atrás aproximadamente. E eu tive a oportunidade na época, não era vereador ainda,
e eu sou da área da educação e eu fui um dos primeiros coordenadores pedagógicos do Instituto. O primeiro foi o Dr. Moisés Melo e depois fui eu, que fui o coordenador. E naquela época era muito difícil, porque os pais ali, as famílias, elas têm problemas de, às vezes, o pai está preso, às vezes a mãe não acha relevante, às vezes a criança trabalha no semáforo, então havia uma série de situações adversas. Mas a insistência da equipe, depois eu saí, como eu sou professor da rede pública, né, na época os meus horários mudaram, eu saí, foi depois a professora Adriana, uma pedagoga, Adriana Queiroz, hoje é a Sandra Landim, uma outra pedagoga. Elas mantiveram o trabalho, estreitaram as relações com a municipalidade e hoje o Instituto, sem dúvida alguma, é uma das instituições mais queridas de Campinas, atende 210 alunos nos entreturnos, educação física, reforço escolar, aula de música, e há uma fila enorme de espera, porque os pais da região, ali da Gleba B, do Jardim do Lago, do próprio Monte Cristo, percebem como as crianças foram mudadas, como elas adquiriram o hábito de estudar. Infelizmente elas não tinham, e elas passaram então a ter prazer no estudo, no respeito, no amor pela cidade. E com isso, as instituições de advogados de Campinas, redes de televisão começaram a incentivar, doando equipamentos de música, doando em cada festa, fazendo algum tipo de atividade. As apresentações começaram a ser feitas também nos espaços públicos. E hoje, o Instituto Paulo Freire de Ação Social é um instituto que está numa grande parceria com a municipalidade, e a cidade está ganhando, as crianças estão ganhando, as pessoas voluntárias, porque tem muitos voluntários que participam, têm também tido uma experiência extraordinária. Então eu quero aqui mandar um abraço para o Instituto Paulo Freire, para todas as crianças que fazem parte das instituições, as mais de 200 crianças, para o corpo docente, para a coordenadora, que é a professora Sandra Landim, que no último dia 27 recebeu dessa casa também o título Professor Darcy, que é um título do educador. E eu quero mandar um abraço também para o Paulo Almeida, que é um dos coordenadores. São pessoas boníssimas, voluntárias, que gostam de Campinas, que gostam de criança, que gostam da educação. Então um abraço para todos vocês e para as famílias que têm apoiado esse projeto. Então a gente viu aí o carinho que o professor Alberto tem com a entidade, é realmente uma pessoa que participa, já fez bastante coisa aqui. Inclusive, o fato dele ser um vereador nos ajudou, porque ele conhecia o projeto, vivenciou no projeto. Então, na hora que nós precisamos, que era necessário fazer o reconhecimento do poder público para que essa instituição tivesse seu registro, né, no poder público, isso nos trouxe uma tranquilidade muito grande. Por ele viver aqui com a gente, estar com a gente durante o período, ele levou isso para a Câmara de Vereadores e os vereadores aprovaram, e a gente conseguiu trazer a nossa inscrição municipal, né? Porque ele até auxiliou, então, inclusive, na parte burocrática. Muito, auxiliou muito. O fato dele vivenciar o projeto trouxe justamente essa tranquilidade para que a gente pudesse hoje ter do poder público esse reconhecimento, a parceria com o Conselho Tutelar, com a Vara da Infância, com a educação, com a saúde, porque quando a gente não tinha um registro, então a gente era uma instituição que não tinha tanto acesso. Depois do registro, a gente conseguiu esse acesso com todos os órgãos que, na realidade, atendem as crianças, e elas estão ligadas a todos esses órgãos. Então, o fato de ser terceiro setor e ter o apoio de um vereador que vivencia a instituição faz uma grande diferença, né? E hoje, além da oficina de música, quais oficinas vocês têm? A gente tem oficina de informática, tem oficina de teclado, tem oficina de canto coral, eu tenho oficina esportiva, nós temos também artesanato, e nós temos algumas oficinas que a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade do momento. Então, o monitor de teclado, inclusive de violão, ele também dá musicalização para as crianças que estão começando na instituição, porque tem 6 aninhos, não tem noção nenhuma musical. Então, tanto o monitor de violino,
de violão, eles dão essa assistência para que a criança possa entender o processo da música nesse caminhar junto com a gente. Um dos primeiros instrumentos que as crianças aprendem é a flauta, né? A flauta doce, flauta doce. A gente conversou com o monitor de flauta doce e acompanhamos uma aula, uma oficina deles, né? Isso. A gente vai passar para o pessoal de casa acompanhar. Jackson é o professor de flauta doce do Instituto Paulo Freire. A iniciação na flauta é a partir dos 9, 10 anos. E as crianças, elas aprendem, elas têm um repertório diversificado, né? E a gente estimula elas além de ter relacionamento com a cultura, né? Que muitas vezes a criança fora daqui, numa situação de vulnerabilidade, ela não tem essa oportunidade. Então a gente proporciona para essas crianças o conhecimento, a cultura e o aprendizado na música. Mesmo que ela não seja um músico, futuramente é um diferencial para ela ter esse tipo de conhecimento. Ele comentou sobre o impacto do trabalho em uma entidade social para a sua vida. É um trabalho que assim, faz você se tornar uma pessoa, você enxerga a sociedade de outro jeito, quando você se transforma numa pessoa que ajuda outra pessoa, né? No trabalho como esse aqui, que nem você falou, o terceiro setor, é uma parte que a gente fica encarregado de transformar a vida de várias pessoas e a gente fica muito feliz com isso. Quando você é um professor, você se forma lá na faculdade, é uma coisa, mas quando você chega nesse lugar, você vê que tem pessoas que precisam de você, isso transforma a sua vida. E você se sente mais grato, você quer melhorar cada vez mais para que você possa transformar a vida dessas crianças, adolescentes que você atende. Como missão e com carinho, Jackson e outros funcionários e voluntários do Instituto seguem transformando a vida dessas crianças. Nas oficinas eu tenho visto que elas têm se desenvolvido e tenho entendido que a música ela tem esse papel de, além de educar, ela traz, ela estimula a socialização e tem uma série de coisas que são importantes que a música faz. Realmente, a parte da flauta a gente vê as crianças compenetradas, existe esse carinho mesmo do professor com a criança e as crianças são interessadas na parte de música. Você acha que é uma parte que eles destacam mais? É uma oficina que eles se interessam mais? A música, ela tem uma ação transformadora na vida, né, das pessoas. Então, quando chega na vida da criança cedo e quando chega essa parte da música, no sentido dela escrita mesmo, deles entenderem por que tem aquelas bolinhas pretas, porque tem aquelas figuras tão bonitas que eles às vezes não entendiam o que era e aí identificam uma clave de sol, uma clave de fá, né? Identificam a semínima, então eles começam a ver, nossa, é uma linguagem nova, a gente não imaginava que isso existia, porque ouvir o som do vizinho é uma coisa, pegar o instrumento e soprar e saber, eu consigo fazer isso de algo muito especial, então ele mostra para a família, e a família muitas vezes que está tão desgostosa da vida, desanimada com tudo. De repente eles começam a ver que através daquela parte musical tem uma coisa nova acontecendo, uma oportunidade. Né? E através da música nós conseguimos algumas pessoas que, vendo as crianças tocando, se sensibilizaram, nos ajudaram. Para você ter uma ideia, no início nós só tínhamos 10 flautas. E aí, quando a gente começou a falar, a tocar, a mostrar, aí veio gente doando. Hoje a gente tem 70 flautas doces, né? A gente tinha, no início, só 7 violinos, hoje a gente tem 32 violinos. Então, a gente percebe que, através das oficinas de música, as próprias crianças, mostrando o valor desse instrumento e o valor de estar nesse projeto, fez com que a comunidade, a sociedade em volta, começasse a ter um olhar diferenciado e nos ajudar para caminhar, né? Porque 210 crianças, ainda falta muito instrumento.
E agora, na parte de violino, é um passo a mais? Elas são selecionadas? Como funciona? Na realidade, elas têm acesso a todas as oficinas. A gente fala que a gente faz um teste de aptidão, né? A princípio, a gente leva para que ela conheça. Os monitores explicam, fazem um momento mais lúdico com eles para mostrar o que é aquele instrumento, conversam, brincam e depois mostram na realidade qual é a importância dele. E de repente nesse caminhar, nesse brincar, né, as crianças começam a se identificar. E aí os próprios monitores, eles dizem, olha, essa consegue ir mais além. Então, além da flauta, ele acaba indo para o instrumento, que é o de cordas, né? Que é um instrumento bem complexo e exige muita disciplina. Então, o fato de ir para o violino é uma outra oportunidade que eles têm. E aí vem a fanfarra, que é instrumento de sopro, é instrumento de percussão, eles se apaixonam pelo barulho, mas o instrumento de sopro também é um outro avanço. E aí a gente tem um monitor da fanfarra que ele sempre fala assim, Sandra, os menores, eles ainda não estão prontos porque o instrumento é muito pesado. Então, por isso que a gente acaba vendo mais adolescentes tocando, os meninos de 11, 12, 13 anos, porque os menorzinhos ainda não têm tanta força para segurar, né? O tempo do primeiro bloco do nosso programa está acabando, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Segundo bloco do programa Transformação no Ar, hoje nós estamos no Instituto Paulo Freire e para esse segundo bloco a gente está recebendo aqui a Lilian Rocha, que é da Mesa Brasil Sesc, que é um dos parceiros aqui da entidade. No bloco anterior a gente estava falando um pouco das oficinas que o Instituto oferece para as crianças e dentro dessa problemática toda vocês têm pessoas que ajudam a manter a entidade, né? Uma delas é o Mesa Brasil, que é na pessoa da Lilian agora vai contar para a gente de casa um pouquinho do que é esse trabalho que vocês fazem com várias entidades, entre elas aqui o Instituto. Tá certo. Bom, o Mesa Brasil é um programa de ação social do SESC, né? SESC aqui de São Paulo e todo o Brasil, né? Ele iniciou em 2004 e aqui em Campinas ele começou em 2011 e a partir de 2012 a gente fez o cadastro da Instituição Social Paulo Freire de ação social e a gente desde então a gente faz oferecimento de alimentos para eles aqui, todo tipo de alimento a gente faz doação, são 37 toneladas desde que iniciou a parceria em 2012, né, até hoje, e todos os alimentos que a gente recebe desses nossos parceiros doadores, seja os supermercados, produtores rurais, indústrias de alimentos, a gente faz uma arrecadação diária e a gente entrega, então, uma vez por semana aqui no Instituto Paulo Freire. Como que o Mesa atua, né? A gente faz parcerias com essas empresas, a gente vai até cada empresa, a gente faz uma triagem do que está próprio para consumo. Essas empresas deixam separados esses alimentos, que para eles não tem, eles não vão mais vender, mas eles estão próprios, eles estão dentro do prazo de validade, são hortifrutos que estão com um estágio de maturação um pouco mais avançado. A gente faz uma triagem, nós temos 2 veículos aqui em Campinas, então a gente recolhe a maioria desses alimentos, 90% do que nós recolhemos é hortifruti, então é frutas, verduras, legumes variados. E aí a gente faz um estudo do que nós vamos levar em cada instituição. Então a gente atualmente atende 48 instituições sociais aqui na cidade e na região, então Hortolândia, Americana, Sumaré, também a gente faz atendimento. E conforme o perfil e a demanda de cada instituição, a gente entrega esses alimentos. Então aqui, por exemplo, eles têm o almoço, que é uma refeição completa, que eles já têm uma ajuda, né? Então a gente complementa esse almoço e os lanches da manhã e da tarde. Por isso que a gente traz pão, a gente traz vegetais no geral, a gente traz laticínios quando a gente recebe de doação desses parceiros, para complementar o que o Instituto Paulo Freire já oferece aqui para as crianças e os adolescentes. E a Sandra estava comentando com a gente que é uma coisa diferenciada, que as crianças sentem a diferença quando tem a participação do Mesa Brasil, né? É porque como eles também têm as escolas municipais que dão a refeição para eles, então o cardápio nosso é o cardápio escolar,
porque a gente recebe do SEASA essa ajuda que é a alimentação escolar, né? Então, quando chega o mesa, a criançada já percebe que, opa, hoje a comida está mais encorpada. Porque se eles já comeram lá na escola, eles já percebem que tem algo a mais na mesa. Então, é uma alegria imensa. Então, o Mesa Brasil faz a criançada sorrir e faz a criançada ficar cada vez mais feliz. E saudável, porque o gostoso é que, como a Lília é nutricionista, então eles já passam para nós também algumas orientações. Então a gente percebe que isso vai somando com as crianças, e as nossas crianças se alimentando bem, elas adoecem menos, né? Então quase a gente não tem problema de evasão porque está doente. A gente percebe o cuidado da alimentação do Mesa junto com o SEASA, então faz essa parceria gostosa com a gente e nos ajuda bastante. E hoje o Mesa ele já está com o quadro completo ou ainda existem vagas para as outras entidades? Como que vocês escolhem essas entidades? Quanto mais parcerias de doadores a gente tem, mais a gente abre vagas para atender as instituições. Então, até utilizo esse espaço para pedir, né, quem tem alguma sobra de alimentos que esteja próprio para consumo, que seja viável para doação, a gente faz todo o critério de visitas e avaliar essa doação para começar a atender novas instituições. E como que eles entram em contato com vocês? Então, a gente tem um site que é o sescsp.org.br/Mesa Brasil, ou pelo 0800 779 3535. Nós recebemos todos os tipos de alimentos, tá? Que estejam próprios para consumo, ou seja, está dentro dos padrões de qualidade, de temperatura, de validade, a embalagem não está aberta, os alimentos in natura não estão com bolor, nem estão expostos, né, abertos. Então, esses alimentos eles vão servir para complementar a alimentação de muitas outras instituições. A gente ficaria muito feliz de poder contar com a ajuda de mais parceiros doadores, né, para a gente aumentar a rede de instituições beneficiadas. E Sandra, aproveitando esse gancho, quem está assistindo o programa, quer conhecer aqui o Instituto, ajudar de alguma forma, ou no voluntariado, uma empresa ou pessoa física, como que entra em contato com vocês? Bom, nós temos o telefone que é o 3012-2234, ou pode acessar o Facebook também, Instituto Paulo Freire de Ação Social, tem amigos do Instituto. Pode também entrar no site, que é institutopaulofreire.com.br. E, por favor, vem nos ajudar. A gente tem vaga para voluntário, com certeza, em várias áreas que vão somar com a gente para a transformação social nesse espaço que a gente tem. Hoje, vocês têm voluntários trabalhando aqui na entidade? Sim, inclusive, nós fizemos agora uma parceria com o Transforma Campinas, né? E através do site Transforma Campinas, já vieram 2 voluntárias, tem uma de Paulínia, outra aqui da cidade, que são pedagogas, e vieram para nos ajudar no apoio escolar, porque tem as crianças que trazem a lição e às vezes tem dificuldade em casa dos pais ajudarem. E aqui a gente tem esse momento que a gente dá essa orientação e ajuda para as crianças. Então, está sendo muito gostoso. Então, a gente já tem 2 parceiros, né, através de um projeto também que nasceu agora e que está nos ajudando muito. Dentro das oficinas, então, ainda não tem nenhum voluntário. Se alguém quiser participar também? Também é muito bem-vindo, né? Principalmente artesanato, tá? Porque a gente percebe a dificuldade da gente ter esses parceiros voluntários para a área de artesanato. Mas se quiser, de segunda a sexta, você marca um horário e a gente tem um contrato de voluntariado que, inclusive, a FEAC nos proporcionou para que a gente, nos orientou para que a gente pudesse estar junto com os parceiros nos ajudando nesse projeto de voluntariado. Serão muito bem-vindos. Também doação de instrumentos, doação de insumos. Instrumento, por favor, será um prazer. Tá Na bom? parte do violino, você disse que vocês já têm quantos aqui na entidade? Só 32, então ainda Pode falta aumentar, bastante, né? Pode aumentar. Instrumento de sopro, instrumento de percussão, porque tem gente que até comprou o instrumento e não usa mais, e está lá dentro da gaveta, lá no armário, né? A gente tem oficina de teclado, então pode nos doar também. E com certeza vai ser bem utilizado pelas nossas crianças e adolescentes. Eu vou passar para o pessoal de casa conhecer um pouquinho também da oficina de violino, que nós acompanhamos o trabalho. Ilma é monitora da oficina de violino. Para ela, esse trabalho tem um sabor especial. Já fui dessa ação social, então eu me identifico muito. Há uns
no ano de 2006, 2007, bem no início mesmo, eu participei daqui, então é muito gratificante poder voltar dando aula de música, porque mostra que o trabalho realmente foi impactante, tanto na minha vida e também pode ser na vida dessas crianças. O projeto seleciona as crianças que mais se identificam com o instrumento ou que demonstrem mais aptidão. As crianças são de 6 a 14 anos, né? Separado grupos iniciantes, intermediários e avançados. Temos uma metodologia que trabalha a partitura, a leitura da partitura e já vamos ensinando no instrumento, as notas, então eles já vão aprendendo os dois juntos, tanto ler partitura como na prática mesmo, no violino. Ilma contou orgulhosa que já consegue identificar talentos entre as turmas e explicou que o aprendizado não se limita à entidade. Eles não apenas desenvolvem aqui, mas, por exemplo, eles aprendem aqui e normalmente nós levamos para fora para poder apresentar. Então, tem todo um trabalho para eles, não somente aqui dentro, mas externo também. Muito legal que a professora, né, da oficina de violino, ela estudou aqui quando pequena. Estudou não, né? Participou da entidade. Participou das oficinas da instituição. E hoje ela está aí dando o retorno, né, trabalhando aqui com vocês. Tá faltando 2 minutos para acabar o nosso programa. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Lília. Eu gostaria de falar que o Mesa Brasil, ele é um programa educativo do SESC, né? Além dessa parte de recolhimento de alimentos nos parceiros doadores e entrega nas instituições, que é dia a dia, a gente tem as atividades educativas, as ações educativas que a gente desenvolve junto com o público da instituição, com os manipuladores de alimentos, né? E são atividades que a gente faz conforme a demanda dessas instituições, conforme as visitas que a gente vai fazendo. Então, um curso de boas práticas de manipulação de alimentos é um assunto que a gente sempre aborda. A gente fala muito sobre desperdício de alimentos, como aproveitar integralmente esse alimento, porque a gente retira esse alimento que seria descartado, a gente salva esse alimento para que as instituições possam desenvolver receitas criativas, que elas possam desenvolver receitas que vão ser bem aceitas pelo público dessa instituição. Então, oficinas de culinária, habilidades culinárias. Então, a gente sempre vai fazendo esses cursos, essas oficinas para também contribuir com essa parte de formação das cozinheiras, dos cozinheiros. Não só a doação, como também a parte educativa, né? É um bonito trabalho. E fica aí quem quiser conhecer também mais, que está assistindo o nosso programa. Sandra? Eu quero agradecer a esse momento que nós estamos tendo de poder divulgar a nossa instituição e dizer que será um prazer receber vocês para virem no nosso espaço e conhecer. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde com as crianças. Então, venham conhecer o espaço, liguem para a gente, agendem uma visita, né? Porque nós temos muitas atividades, então será um prazer receber vocês. Venham nos conhecer mais de perto e com certeza também participar do nosso dia a dia. Vai ser um prazer. Muito obrigada pela participação de vocês e parabéns pelo trabalho tanto do Mesa Brasil quanto do Instituto Paulo Freire. E obrigada, Lília e o Mesa Brasil por essa parceria. Aliás, eu até quero aproveitar e dizer também que na informática nós temos uma parceria também com a Microcamp, que tem feito um trabalho já há 2 anos conosco de um projeto digital que tem nos ajudado muito. Os adolescentes estão melhorando na sua articulação com a máquina, né, que é com o computador, e tem sido muito gratificante também. Parceiros são sempre bem-vindos, né? Parceiros são sempre bem-vindos. Muito obrigada. E você de casa, se não conseguiu acompanhar o nosso programa por completo, ele vai ficar disponível também no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas. A semana que vem a gente volta. Muito obrigada pela companhia.